graça e a paz do Senhor Jesus. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Apenas esses dois primeiros versículos. Jerusalém era uma cidade cercada por muitos montes, e isso facilitava, até mesmo a segurança deles, para que eles vissem o inimigo se aproximando. Mas mesmo toda essa segurança que talvez eles tivessem, ainda não dava a Davi essa certeza de que ele estava 100% seguro. E aqui nesse salmo ele faz uma pergunta: eu levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? E mesmo tendo o exército que ele tinha, tendo tudo aquilo que ele tinha que poderia lhe garantir a segurança, ele sabia que ele precisava de um socorro vindo do Senhor. Nós estamos vivendo em tempos que muitas vezes nós estamos angustiados, passando por preocupações, por falta até de esperança, de expectativa. E onde você tem colocado, a sua esperança? A quem você tem perguntado: de onde vem o meu socorro? Aqui ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas não é qualquer socorro, é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro presente. Ele é o único que pode te socorrer em momento de angústia, em momento de dificuldade, em momento de aflição, e ele está disposto a ser esse socorro em favor de cada um de nós. Então, assim como o salmista, você possa estar depositando no Senhor a sua confiança, não naquilo que você possui, não na sua saúde, não na sua riqueza, não no seu trabalho, não nos seus bens, mas depositando toda a sua confiança no Senhor, porque Ele é o socorro presente, em toda e qualquer situação. Amém? Nós vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esse tempo gostoso que nós temos aqui, ouvindo a palavra, crescendo, aprendendo, um pouco mais, fortalecendo a nossa fé nele, para que nós possamos estar confiantes cada dia mais de que Ele é esse nosso socorro presente. Presente a tua vida diante do Senhor. Peça a Ele: Senhor, se eu não tenho conseguido depositar toda a minha confiança, que o Senhor mesmo opere em mim essa fé que deposita no Senhor, então, a esperança, a convicção de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar neste momento? Louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque sabemos que Tu estás neste lugar. Nós nos reunimos aqui, ó Pai, perante a Tua palavra e Te pedimos: Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Se revela a nós nessa noite, ó Deus, nos fortaleça, nos encha de Ti, ó Deus querido, nos ajuda a sairmos deste lugar, ó Pai querido, muito mais alegres, muito mais fortalecidos do que nós entramos, ó Deus. Que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um, que encontre terreno, Senhor Deus, bom, terra fértil, ó Deus querido, onde ela possa produzir frutos, possa produzir transformação, possa produzir aquilo que cada um necessita, ó Deus. Tu és o nosso socorro presente, ó Pai. Tu és aquele que, Senhor Deus, em quem nós podemos nos refugiar. Te agradecemos por isso, ó Deus. Te louvamos por isso, por essa certeza que temos de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que se importa com cada um de nós, ó Deus. Queremos Te prestar um culto nesta noite, de louvor, de adoração, de exaltação, porque Tu és o único digno. Recebe, Pai querido, as nossas orações, recebe, ó Pai querido, o clamor do Teu povo que aqui se encontra. Nos abençoa, Pai, e seja o Teu nome engrandecido no nosso meio. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas pode se sentar. Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Amém. Amém. Antes de começar, eu queria dar as boas-vindas ao Sérgio, que está aqui pela primeira vez. Sérgio, seja bem-vindo, primo aí dos nossos irmãos. E você seja sempre bem-vindo aqui, as portas estão sempre abertas. Raquel, Edson também, temos ali Caio e Laís, sejam bem-vindos. Caio e Laís, os dois pequenininhos que estão ali conosco. Depois dê as boas-vindas a ele, também ao Sérgio que está aqui à frente, amém? Bom, dito isso, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. A partir do versículo 16 é o texto que nos cabe hoje. São 3 versículos, mas eu creio que a profundidade deles é de grande importância para os dias que nós estamos vivendo. Enquanto você abre aí 1 Tessalonicenses
capítulo 5, versículo 16 até o 18. Gostaria de avisar que hoje nós não teremos salinha das crianças, peço aí perdão aos pais, mas eles estão aí com seu material, bem quietinhos aí. Amém? Que Deus abençoe a vida deles também. Todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de quem? De Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui uma noite mais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Nós sabemos que o Senhor se faz presente na pessoa do Espírito Santo, que sonda o nosso coração. Pedimos, Senhor, aquieta o nosso coração neste momento. Tira todo o cansaço físico, mental e espiritual. Que tão somente a Tua doce e poderosa voz transformadora chegue ao nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua santa palavra, Senhor Deus. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus, para que essa palavra chegue ao coração do Teu povo, Senhor. Que nós possamos sair daqui convictos que o Senhor falou com cada um de nós. Abençoa a vida das nossas criancinhas que estarão presentes também, Senhor. Que o Senhor ministre o coração delas, ó Pai amado, para que elas possam crescer debaixo do Teu cuidado, da Tua provisão. Abençoa a vida daqueles irmãos que não puderam estar presentes também no dia de hoje, Senhor. Que o Senhor de alguma maneira fale, supre as suas necessidades, Senhor Deus. Vai de encontro a cada uma delas, ó Pai. E pela vida do Sérgio que está aqui conosco, Senhor Deus, de maneira especial, fale ao coração dele e vem de encontro a cada necessidade dele, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos aí numa série intitulada aí Comunidade Cativante, e quão importante falar de comunidade. E quando eu tenho falado de comunidade cativante, não podemos aí, como eu tenho falado na última pregação, subestimar e achar que dentro da igreja não existe problema. Até porque nós estamos caminhando em santificação, somos ainda débeis pecadores que precisamos ser trabalhados dia após dia. Então a palavra de Deus nos chama também a andar em santificação. Na mensagem passada nós falamos aí da relação dos liderados com a liderança, a respeito de como os liderados devem tratar a liderança. Mas eu falei de que espécie de liderança nós estávamos falando aí. E a liderança que fala ali no versículo 12 é uma espécie de liderança que trabalha, que serve. Não é uma liderança que quer privilégios, mas ela está ali disposta a servir. É uma liderança que lidera no Senhor, ou preside no Senhor, como disse outras versões, ou seja, não segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade do próprio Deus. E os que aconselham, admoestam, admoestar, a exortação, é aquela pessoa que te chama para andar mais perto de Deus. São pessoas assim, líderes assim na comunidade, não somente pastores, mas qualquer espécie de líder que se levanta no nosso meio, que a comunidade é chamada para honrar pessoas assim, para terem mais autoestima e não somente honrar, mas também amar. Amar é a marca do cristão. E nós devemos aí amar uns aos outros, e nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros, para que possamos também viver em paz uns com os outros. E viver em paz ali, como nós aprendemos na passagem anterior, é você se colocar em submissão à sua liderança. Claro que eu fiz uma observação muito importante ali, e a observação é: nós devemos se submeter à liderança a qualquer custo, a qualquer preço, sim ou não? E aí qual é o nosso crivo? Palavra de Deus. Então, se está na palavra de Deus, nós devemos se submeter. Mas se não está na palavra de Deus, nós não temos compromisso com a liderança, neste sentido. Agora, eu vou me rebelar contra a liderança? Não. Até porque a rebeldia vai em contra a palavra de Deus, mas nós não podemos aceitar aquilo que está fora da palavra de Deus, amém? E ele fala ali também que nós devemos, como comunidade, não somente a liderança, a também ser chamado a exortar os ociosos, confortar os desanimados e auxiliar os fracos. Os ociosos são insubmissos. Então existem pessoas dentro da comunidade que precisam ser exortadas não somente pela liderança, mas também para aqueles que fazem parte da comunidade. Isso aí é um papel de todo cristão, confortar os desanimados. O tempo que nós vivemos, queridos,
Vira e mexe, pessoas estão desanimadas do nosso lado. E se você é uma pessoa que está fortalecida no Senhor, você foi chamado para confortar os desanimados e auxiliar os fracos. Auxiliar os fracos é caminhar do lado. E o fraco aqui pode ser tanto moralmente como espiritualmente. Por isso que Paulo na carta, ele chama as pessoas a andarem em santidade, porque esta é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Por isso a importância de ter homens e mulheres de Deus dentro da comunidade, não somente a liderança, ensinando a igreja a caminhar mais perto de Jesus Cristo nosso Senhor, amém? E também aqui diz que nós devemos ter cuidado para que ninguém retribua o mal por mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Que nós devemos aqui, queridos, não pagar aqueles que fazem o mal para nós com o mal, mas com o bem. Para isso nós fomos chamados. E hoje então nós vamos falar aqui do versículo 16 ao 18, onde estabelece qual deveria ser a nossa atitude interior e como a nossa atitude interior deveria expressar-se com reverência a Deus. Então, na passagem anterior, nós falamos do relacionamento do liderado para com o líder, do relacionamento dos liderados para os liderados, mas hoje nós vamos falar da nossa relação interior para com Deus. E aí, aqui entra uma das coisas mais importantes. É gostoso estar numa comunidade, se relacionar uns com os outros, sim ou não? É bom quando você chega numa comunidade, você vê um irmão, uma irmã, abraça as crianças correndo, todo mundo alegre. Mas há uma relação que media toda essa nossa relação, que é a nossa relação primária para com Deus. Então ele vai trazer aqui como deve ser a nossa relação, e ele vai dar aqui 3 exortações para nós, que eu creio que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. E a primeira exortação está no versículo 16, que vai dizer assim: alegre-se sempre. A outra versão aí de vocês, regozijem-se. Regozijem-se o quê? Sempre, continuamente. Sejam sempre alegres. Sejam sempre alegres e regozijem-se sempre, que está ali na versão do nosso irmão Abner, não é isso, Abner? Regozijai-vos sempre. Então, queridos, se eu pudesse perguntar para vocês hoje, quantos querem ser alegres todos os dias? Amém? Se eu perguntasse para você, se você tivesse a opção de ser alegre todos os dias, o que você me diria? Sim ou não? Sim. Hã? Se você tivesse ali no seu cardápio, alegria ou tristeza? Alegria. Quantos de nós não poderíamos querer a alegria todos os dias? Mas agora vamos perguntar agora com sinceridade, é assim na sua vida todos os dias? Sim ou não? Não. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos nos alegrar sempre. E aqui para nós é um mandamento de Deus se alegrar sempre. E nós poderíamos pegar no contexto de 1 Tessalonicenses e poder entender como ser alegre num contexto onde as pessoas haviam se convertido a Deus e agora eles estavam sofrendo hostilidade dos próprios conterrâneos. Como nós podemos ser alegres nos dias que nós vivemos de pandemia, de tanta aflição e doenças, tantas coisas têm acometido as nossas vidas. Olha o contexto que aqueles homens viviam, olha o contexto que nós estamos vivendo. Mas responder à alegria fica mais fácil nós entendermos um texto que nós já passamos em Filipenses no capítulo 4. E eu quero convidar você para ir lá comigo, que é um texto muito semelhante ao texto que nós vamos estudar hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 4, eu gostaria de chamar você para ir lá comigo. Coloque uma marca na sua Bíblia que nós vamos voltar, tá bom? Filipenses 4:4. Nós queremos entender que tipo de alegria é essa que o apóstolo Paulo chamou aquela igreja sofrendo hostilidade a ter. Que tipo de alegria é essa que ele nos chama a ter em dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Filipenses 4:4. Vou pedir essa leitura para nossa irmã Dani. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ok. Alegrem-se sempre em quem? No Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ó, queridos, buscar alegria não é pecado. Mas a nossa dificuldade é quando nós procuramos alegria nas coisas erradas. A nossa frustração é colocar alegria nas coisas passageiras. E quando a nossa alegria depende de coisas, prepare-se para se decepcionar. Por quê? Hoje a minha alegria está na alta do dólar. Aí amanhã o dólar despenca.
vai com dólar a sua alegria. A sua alegria está nas notas escolares do seu filho. Aí amanhã o seu filho está mal na escola. Vai com as notas escolares do seu filho também. A minha alegria está na minha saúde plena. Aí amanhã você começa a padecer numa área da sua saúde e junto com a área da saúde vem a sua alegria. Quando a nossa alegria depende de circunstâncias, a nossa vida é uma montanha-russa. Por isso que muitas vezes, queridos, nós estamos alegres certos dias e outros dias nem queremos levantar da cama. É assim com vocês também ou não? As contas chegam para pagar e você olha assim e fala assim, meu Deus, o dinheiro nem entrou na conta, só vai passar pela minha mão, já vai embora. E aí vai a nossa alegria junto com o salário nosso. Mas a alegria aqui pelo qual o apóstolo Paulo nos chama a viver e fala que é específica. Alegre-se sempre aonde? No Senhor. E é justamente aqui que ele nos chama a se alegrar no Senhor. E ele aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta em Filipenses, agora vamos trazer à nossa mente, aonde o apóstolo Paulo estava quando escreve esta carta aqui? Quem lembra? Ele estava preso. Agora um homem de Deus está preso, ele não estava preso por nenhum crime, o apóstolo Paulo estava preso tão somente por fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos fazer a vontade de Deus e nem sempre, humanamente falando, nós vamos estar bem. Isso não é resultado de sucesso, isso não é resultado de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava preso. Mas o que mais nos constrange é um homem preso e nem sabia se ia sair da prisão, de repente ele ia ser morto, e ele escreve para que uma igreja se alegre. É mais fácil, eu não sei se é assim, me ajudem aqui. É mais fácil a pessoa que está fora escrever uma carta ou visitar uma pessoa que está presa e falar para ela: tenha motivação, se alegra aí, vai dar tudo certo. Mas agora uma pessoa que está presa escreveu para uma pessoa, porque aqui ele está enviando uma carta para falar, vocês precisam se alegrar, isso aqui não é natural. É mais natural você escrever para alguém que está em condições precárias para tentar levantar a moral, a alegria daquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo está preso em Filipenses, pedindo para que essa igreja se alegre onde? No Senhor. Se você abrir depois Gálatas capítulo 5, 22, diz que o fruto do Espírito é alegria. Então alegrar-se no Senhor e o fruto da alegria, nós sabemos que mediante o Espírito Santo de Deus nós podemos nos alegrar. E a alegria no Senhor não é uma experiência momentânea. Por isso que ele vai dizer novamente, direi, alegre-se. A alegria no Senhor é uma alegria constante. É uma repetição aqui para reforçar que a nossa alegria no Senhor não depende de circunstâncias, amém? Olha que coisa preciosa. Como que eu posso viver uma vida alegre apesar das circunstâncias da vida? Alegrando-se sempre no Senhor. O nosso Deus é uma fonte de alegria inesgotável. Quantos creem nisso? E no Senhor eu posso ter alegria, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. É claro que o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui quais são os nossos motivos. E os Tessalonicenses, volte lá para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, eles tinham aí, queridos, olha só que interessante, motivos de sobra para viver uma vida alegre. E se você é um cristão que professa a sua fé em Jesus Cristo, eu já quero adiantar para você que você tem motivos de sobra para viver uma vida constantemente alegre na presença de Deus. Capítulo 1, versículo 4, vou pedir essa leitura para o nosso irmão Daniel. Capítulo 1, versículo 4, olha só um dos motivos que a igreja poderia se alegrar. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Olha só, capítulo 1, versículo 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Quem é Ele aí que os escolheu? Deus os escolheu. Então o motivo que aquela igreja deveria se alegrar, porque eles eram escolhidos de Deus. Olha só que coisa preciosa. Um dos motivos que aquela igreja poderia ter uma alegria constante é que Deus havia os escolhido. E nós já sabemos, se você está na comunidade, nós temos pregado por isso, a respeito disso. Deus não olhou para mim, para você e encontrou um homem totalmente, uma mulher perfeita e pensou assim, ele precisa jogar no nosso time. Nós sabemos à luz da Bíblia que o homem sem Cristo está morto no seu delito e pecado. Não há nada nele que Deus possa olhar por si mesmo e encontrar alguma preciosidade. Agora Deus nos escolhe mediante Cristo Jesus. O motivo de nós sermos alegres é saber que Deus os separou para Ele.
Esse é um motivo de alegria plena. Mas se você ainda no capítulo 1, no versículo 10, olha o que vai dizer aí. Eu vou pedir essa leitura para o nosso irmão Edson, que está lá no fundo. Capítulo 1, versículo 10, Edson, por favor. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Do que ele nos livrará aí, Edson? Da ira. Da ira que está para vir. Olha só o motivo da nossa alegria, que aquela igreja havia recebido a palavra de Deus e estava esperando Jesus Cristo voltar do céu, o qual nos ressuscitou. Peraí, mas Paulo está escrevendo para morto ou para vivo aqui? Para vivos. E Deus já havia ressuscitado esse povo. Nos planos eternos de Deus, pode ser um ressuscitar aqui que estava morto nos seus pecados, e Deus ressuscita, mas também aquilo que haveria de vir, e nos livrará da ira vindoura. Então tem uma ira que vai vir sobre a terra, amém? Mas quem nos livra dessa ira? Jesus Cristo. Então não tem nada a ver com obra aqui, você vai ver quem nos livra da ira que há de vir é Jesus Cristo. Por estarmos em Cristo Jesus, Ele nos livra da ira vindoura. Poderia dizer aqui que Jesus Cristo é o para-raio de Deus, aonde ele suporta a ira, veio sobre ele naquela cruz, e toda a injustiça contra o pecado, toda a justiça de Deus contra o pecado cai sobre o seu Filho Jesus Cristo, e agora toda a ira que era sobre a minha e sua vida foi descarregada sobre Cristo. Por isso já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é motivo de alegria, amém? Amém. A ira de Deus já não está sobre a minha e sobre a sua vida. Mas uma das piores coisas que pode acontecer humanamente falando é a morte. Concorda comigo? A morte. A morte ainda assombra muitas pessoas, e não poderia ser diferente, porque a morte não é algo natural. Morte não era um projeto para Deus na nossa vida, ela só acontece por causa do pecado. Jesus Cristo teve que morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a pior coisa que pode nos acontecer é a morte, mas nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, olhe para lá comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, perdão, eu falei Filipenses aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 ao 17, olha o que vai dizer lá, acompanhe comigo a leitura. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então você percebe que nem a morte dá a palavra final para nós cristãos, amém? Diz que aqueles que morreram em Cristo, Jesus Cristo não voltou ainda, o dia que Ele voltar, esses mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos naquele dia, eles encontrarão com o Senhor nos ares. Porque diz o Senhor lá em João, no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Olha que coisa poderosa. Ele é a ressurreição e a vida. Então o que nos leva a Cristo é crer nele. E ainda que você creia nele, você termine essa vida, mesmo ele não voltando, ele ainda fala que viverá mesmo morrendo. Deus ressuscitará no último dia. Olha que coisa preciosa. E todos os discípulos de Jesus que estiverem vivos na segunda serão arrebatados. É claro que esse arrebatados aqui é um dos mistérios, é uma das coisas mais preciosas. E isso aqui, ensinando os jovens, né, da nossa comunidade, eles fazem perguntas dificílimas. E aí perguntando sobre Enoque, que Enoque foi levado aos céus sem experimentar a morte. Elias também foi numa carruagem, né, de fogo. É um dos mistérios. E também aqueles que estiverem vivos naquela volta de Cristo não experimentarão a morte. Mas 1 Coríntios capítulo 15, olha só que coisa preciosa. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eu vou dar essa oportunidade para a nossa irmã Raquel, que está lá no fundo. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, irmã, por favor. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados.
Uau! Então você percebe que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo que nós lemos, do versículo 16 ao 17, fala que nós subiremos. Mas lá em 1 Coríntios 15, no 51, fala que nós todos seremos transformados. Olha só que coisa maravilhosa. Nós não vamos subir com esse corpo ruim, sabe, com essa matéria rebelde, que muitas vezes não faz a vontade de Deus, ou muitas vezes sofre a consequência do pecado. Fala que nós seremos transformados. Então, queridos, olha só que coisa preciosa. Nós fomos eleitos de Deus, Deus nos escolheu e não havia nada de bom em nós, por a graça e misericórdia. Deus também olha para nós e encontra ali agora homens que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nem a morte agora pode nos separar do amor dele. Nós seremos transformados. E olha só o motivo de grande alegria. Então você percebe que a alegria do cristão não está nessas coisas aqui, mas naquilo que já recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e aquilo que ainda está por vir, amém? O melhor está por vir em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria. Queridos, isso deve ser motivo da nossa alegria na peregrinação nesse mundo tão difícil. Queridos, porque tem coisas nesse mundo que não vai trazer ânimo ao teu coração, a não ser aquilo que você já recebeu e aquilo que ainda está por vir. Por isso que ele nos chama a se alegrar sempre, mas essa alegria deve ser no Senhor, amém? A nossa alegria tem um nome, e ela chama Jesus Cristo. E aí se você volta lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, ainda no versículo 17, a segunda exortação está aí no versículo 17 para nós. A primeira é que nós devemos se alegrar. A segunda exortação do versículo 17 está dizendo: orem continuamente. Olha só, querida, a nossa oração é um dos meios pelos quais os cristãos cultivam aí um relacionamento com Deus vivo, amém? É um dos meios que nós podemos nos relacionar com Deus. Quando a Escritura é exposta, é falada, é Deus falando conosco. Por isso que é um momento especial e tem que haver palavra de Deus, porque é um momento que Deus está falando conosco. Mas o momento que eu coloco em oração é o momento que eu falo com o Senhor. E ali eu posso ter total liberdade para se dirigir a Ele mediante Jesus Cristo, meu Senhor. Então é um meio de relacionamento para com o nosso Deus vivo. A oração é indispensável na devoção pessoal, pois envolve a nossa conversa com Deus. E como é bom manter uma comunhão ali, um relacionamento de oração com o nosso Pai. E quanto isso deve alegrar o coração de Deus. Nós que somos pais sabemos disso, porque já pensou, os nossos filhos entram na nossa casa e não nos comunicam? Sai, entra, sai. Só quando a situação aperta e ele nos procura, nós nos sentiríamos muito tristes. Mas um relacionamento saudável, a oração é um meio de manter uma relação saudável para com o Pai. Mas olha só que interessante, que os discípulos de Jesus estiveram com o Mestre, e nós sabemos que Jesus fez diversos milagres. Diversos milagres. Multiplicou pães, ressuscitou mortos. A mulher estava corcunda lá, ele endireitou a sua coluna. Ele caminhou sobre as águas. E coisas maravilhosas fez o Senhor Jesus Cristo. Mas uma das coisas que os seus discípulos pediu para ele está lá em Lucas no capítulo 11, versículo 1. Quando um dos seus discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou os discípulos dele. Então o que eles queriam não era: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Senhor, ensina-nos a andar sobre as águas. Senhor, ensina-nos a dominar a morte, a ter poder sobre a morte. A somente com a nossa voz dizer: saia, e a pessoa saia do túmulo ali, como Jesus Cristo fez com Lázaro. Mas uma das coisas que um daqueles discípulos direciona a Jesus é: ensina-nos a orar. Porque eles observavam o Mestre em oração, a coisa mais bela era a comunhão de Jesus com o próprio Pai. Em outras palavras, ele poderia dizer: Senhor, ensina-nos a se relacionar com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso. A oração também expressa, queridos, não somente a nossa comunhão, mas a nossa dependência de Deus, amém? Coloca-nos em dependência de Deus. E quando você resolve não orar, sabe o que você está dizendo em outras palavras? Me viro muito bem sozinho. Eu sei muito bem me virar. Mas quando nós colocamos a nossa vida em oração a Deus, a parte de buscarmos comunhão é: Senhor, eu preciso de Ti. Quantos precisam de Deus aqui? Eu preciso de Deus. Por isso que é uma dependência de Deus quando nós colocamos em oração a Deus. A nossa comunhão e dependência de Deus deve ser algo constante. Por isso que ele diz que nós devemos orar continuamente. Mas, queridos, aqui há uma sacada no versículo 16 e 17. Parece haver uma lógica aqui
da exortação do versículo 16, quando ele diz alegrem-se sempre, seguido dessa exortação do versículo 17 que diz orem continuamente. Analisando essas duas exortações à luz do contexto, parece haver uma lógica aqui. Por que eu falo isso? Para nós cumprirmos o alegre-se sempre no Senhor, que é a exortação do versículo 16, nós precisaremos buscar o que diz o versículo 17. Então, para nós obedecermos esse mandato aí, essa exortação de alegrar-se sempre, nós vamos precisar buscar o que diz o versículo 17, que é orem continuamente. Ser um discípulo de Jesus naqueles dias não eram fáceis. É fácil ser discípulo de Jesus e se manter fiel nos dias de hoje, sim ou não? Ninguém sofre perseguição, opressão, resistência nos dias que nós vivemos. Talvez a gente pense em perseguição, a gente já pensa logo aqui no Estado Islâmico, né? Decapitação e por aí vai. Mas algum tipo de perseguição o sistema impõe sobre nós. Os valores que o mundo tem colocado sobre a nossa vida. Então naqueles dias não eram fáceis. Eles mesmos viviam ali a hostilidade dos próprios compatriotas de sua época. E às vezes por fazer a vontade de Deus nós vamos sofrer hostilidade dos nossos próprios parentes, vizinhos e por aí vai. Aqueles que não entendem a Deus. E a parte do sofrimento e dificuldade que nós temos no mundo. Vocês também têm crise quando você vê injustiça no mundo? Quando você vê crianças passando fome, pessoas morrendo dia após dia dentro das favelas, aqui mesmo no Oriente Médio, esse coronavírus matando centenas e milhares de pessoas na África, né? Teve aí algumas vilas que foram dizimadas aí, cristãos foram mortos. Então nós vemos isso agita o nosso coração e quão importante nos nossos dias nós temos essa verdade como oração. Porque nem sempre, queridos, por mais que seja um mandamento e por mais que você tenha essas verdades no seu coração e crê naquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que ainda virá, nem sempre é possível se alegrar no dia que nós vivemos. E justamente esse mesmo Deus que nos chama aqui a se alegrar é o mesmo Deus que está disposto a não nos deixar desfalecer nos dias das lutas, amém? Então esse mesmo Deus que nos coloca nessa situação e fala alegre-se é o mesmo Deus que provê um escape quando as coisas apertam. É por isso que a oração está colocada nesse sentido. Você deve se alegrar, mas lembre-se, quando você não conseguir, há um Deus que te sustenta, há um Deus que te suporta. E justamente nos dias que nós estamos vivendo, queridos, nós vivemos aí num tempo de um evangelho antropocêntrico. O que é um evangelho antropocêntrico? É onde o centro é o homem, onde toda a mensagem é voltada para o homem aqui e agora. O que tem a ver comigo essa mensagem? O que eu ganho com isso? Então você vê esse evangelho antropocêntrico dia após dia, mas eu quero falar para você que o evangelho antropocêntrico ele não pode te ajudar no dia da crise. Porque ele te coloca como centro de todas as coisas, mas quando chega a crise real na sua vida, ele não pode te ajudar. Mas, queridos, mesmo que a crise chegue, mesmo que tudo saia do nosso controle, mesmo que a gente não consiga, em outras palavras, eu vou usar essa expressão, ouvir a voz de Deus, parece que tem dia que nós oramos e o teto é de bronze, parece que as coisas não acontecem. Deus continua no seu trono soberano, governando com excelência todas as coisas. E é para lá que nós dirigimos as nossas orações. Nós não pregamos o evangelho antropocêntrico onde todas as coisas dependem de nós e nós do centro. Muito pelo contrário, Deus é o centro de todas as coisas. E é para lá que Ele nos convida a ir quando as coisas apertam. Ele manda nos alegrar, mas os dias que nós vivemos são dias difíceis. E quando nós não conseguimos, nós temos Ele como refúgio para colocar as nossas vidas em oração diante dEle. Amém? É isso que nós devemos fazer quando as coisas apertam, apresentar os nossos pedidos a Deus. O remédio para a nossa inquietação em momentos difíceis, queridos, é a oração. Anote isso aí. O remédio para nossas inquietações em momentos difíceis deve ser a oração com o Pai. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha lá, nós vamos ver algo semelhante aqui. É porque o mesmo autor que escreve Filipenses escreve 1 Tessalonicenses e algo muito semelhante. Filipenses 4, 6, passagem conhecida, mas eu quero fazer que você olhe para lá comigo, nós vamos meditar uma vez mais nessa passagem. Filipenses 4, 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a quem?
a Deus. Então ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. E é interessante que no contexto de Filipenses, nós já lemos Filipenses 4:4, que diz, alegrem-se sempre aonde? No Senhor. E seguido disso, 4:6 fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com oração e súplica, apresente seus pedidos não ao Bolsonaro, não ao ministro da Justiça, não a homem nenhum, mas a quem? A Deus. E justamente isso, queridos, porque nós somos pó, nós não damos conta de se alegrar continuamente. Por mais verdade que você tenha no seu coração, por mais que você saiba que Jesus Cristo morreu por você, por mais que você saiba que no final da carreira há uma glória tremenda que você encontrará com o Pai, mas pela nossa debilidade, muitas vezes nós vamos andar ansiosos. Nós vamos desfalecendo, mas ele fala, quando isso acontecer, em vez de você ficar preocupado, o que você deve fazer? Apresente os seus pedidos a Deus. Quando você tiver uma aflição, leve os seus pedidos e as suas aflições no lugar certo. Existe um endereço certo e ali ele fala que é aos pés do nosso Deus, amém? Então nós devemos oferecer a Deus em vez de ficar ali inquietos. E ele fala em súplicas, e súplicas aqui, queridos, denota humildade. Sabe aquela pessoa que está passando por dificuldade, não é orgulhosa? Aí você fala, vai lá falar com o fulano, está precisando de ajuda? Eu não vou falar não. Isso é a pessoa orgulhosa. A súplica é aquela pessoa que denota humildade. Quando você precisa, você vai lá, você não tem cerimônia. Com Deus deve ser assim. Você está inquieto, a ansiedade entrou no coração, você não deve pensar assim, eu não vou incomodar Deus. Ele deve estar preocupado com a Coreia do Norte. Deus é eterno, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar. E para Ele, as coisas que há no mundo é pequena, a sua presença. Então nós devemos levar a Deus e nós devemos depender de Deus. João 15:5 fala sobre isso, pois sem Ele nada podemos fazer. Nada, queridos, e ali nada é nada. Nós dependemos constantemente de Deus. Nós somos aquele galho que foi enxertado na videira e agora nós temos vida não em nós mesmos, mas por estarmos enxertados na videira. E o mesmo Deus aqui que nos chama a nos alegrar, aquele que está disposto a nos acompanhar, a nos auxiliar, a nos fortalecer para que a nossa alegria seja plena no Senhor, amém? Então quando você estiver desfalecendo, quando as coisas parecem que começaram a escurecer, leve os seus pedidos ao nosso Deus, amém? E ainda aí, volte no versículo 18, se você saiu do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a terceira exortação nossa, queridos. Olha o que vai dizer lá. Deem graças em todas as circunstâncias. Outra versão vai dizer em tudo dai graças. Alguém tem essa versão? Nosso irmão Abner, Thaís, nosso irmão Daniel, a nossa irmã Raquel lá no fundo. Em tudo dai graças. A pergunta é, você dá graças em tudo? Em tudo, assim, acontece tudo que acontece na minha vida. Obrigado, hein, Senhor? Muito obrigado mesmo, hein? O Senhor agora me surpreendeu. Não. O povo de Deus aqui, na verdade, ele fala que nós devemos ser agradecidos. Na minha versão vai falar, deem graças em todas as circunstâncias. Na versão de vocês, na Ara, vai falar, em tudo dai graças. Queridos, a pessoa grata é uma pessoa que tem um contentamento. O que é contentamento? Quando você está contente com alguma coisa, você é grato sim ou não? Quando você está bem, e as pessoas perguntam se você está bem, você fala, graças a Deus, que coisa boa, porque há um contentamento. A pessoa que vive num descontentamento não tem motivo para ser agradecida, amém? Quando você está descontente com alguma coisa, você é agradecido? Sim ou não? Está descontente assim, um descontentamento, hein? Aí alguém pergunta para você, aí, tudo bem? Não, cara, estou grato aí, ó. Minha vida tá piorando cada dia, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ser gratos. Você percebe que a gratidão tem a ver com contentamento. E para alguém ser agradecido, ela precisa ter um contentamento e uma satisfação naquilo que ela tem e naquilo que ela é. Agora, se você é um cristão, você tem motivos de sobra para ter uma vida grata a Deus, amém? Se a gratidão tem a ver com aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, olha só o que a Bíblia fala para nós aqui. Nosso contentamento está naquilo que nós somos em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo Jesus? Se você for ler João capítulo 1, versículo 12, olha o que diz lá. Vou pedir a leitura para a nossa irmã Thaís. João 1,12, irmã Thaís. Quem nós somos em Cristo Jesus? Um 12. João 1,12.
Mas a todos quantos o receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok. Segundo Jesus Cristo, aqueles que creem nele, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Uma vez filho, filho para sempre ou não? Tem como ex-filho? Não. Tem ex-filho ou não? Já ouvi falar de ex-chefe, ex-funcionário, ex-marido, mas ex-filho nunca ouvi falar. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, fala que deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. O que nos torna filho de Deus não é a nossa performance. O que nos torna filho de Deus é crer na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa preciosa. Então, naquilo que nós somos, contentamento, o que nós somos diante de Cristo Jesus, filhos de Deus. E aquilo que nós temos salvação, vida eterna, perdão dos nossos pecados, amém? Então, contentamento tem a ver com satisfação, com aquilo que somos e aquilo que temos. A pessoa que é insatisfeita, a pessoa que não tem um contentamento, ela não é contente com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é. Por isso que ela não tem motivo para ser agradecida. A pessoa que entende a verdade do Evangelho, ela tem motivo de sobra para ser agradecida. Então, em Cristo Jesus, você tem vida eterna e perdão dos seus pecados. Em Cristo Jesus, você é feito filho de Deus. Então, quem você é? Nada menos que filho de Deus. Porque eu sou bom? Não. Porque eu creio naquilo que Jesus Cristo fez por mim, amém? Olha a pura graça de Deus. Por isso, o motivo para sermos contentes em toda e qualquer circunstância. Nós devemos ser eternamente gratos a Deus pelo simples fato de Ele nos livrar da condenação eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que diz lá. Nossa irmã Leni, Romanos 8, 1. Romanos 8, 1 e Daniel, Filipenses 1, 6. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Agora nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o motivo de gratidão aqui. Nós recebemos uma justiça que não pertencia a nós. Diante de Deus agora não há condenação para nós. Aqueles que eram merecedores da morte, da condenação, da ira de Deus, agora em Cristo Jesus, eles não têm mais condenação sobre eles. Filipenses 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Uau, estou bem certo que aquele que completou, ou outra versão fala, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós. Deus não é como nós, não sei se é assim, mas o homem é aquele que começa uma coisa, aí amanhã já desiste. Quantos projetos, talvez, se eu perguntasse para você, projetos que você nem saiu do papel. Você falou que ia fazer, não, tal semana, dieta, segunda-feira, hein? Mas só que você não falou de que mês, que ano. Não começou e nem quando começou não terminou. Deus não é como nós. Deus, quando resolve começar a obra na vida de alguém, Ele termina assim ou não? Amém? Então ele fala, aqui a convicção de Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, porque foi Ele que começou a obra em mim, não depende de mim, mas dele. Amém? Volte ao texto lá no versículo 18. Ser grato aqui, queridos, olha que interessante que o texto vai dizer para nós. A ideia de dar graças aqui no versículo 18 não é dar graças por tudo, se você ler o texto com cuidado, mas dar graças em versículo 18, capítulo 5. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então não é por todas as coisas. Ah, quebrei a perna, obrigado, Senhor. Não é por tudo, é em tudo. Então ser grato a Deus é apesar de. Você entende isso? Deus não está falando que você vai deixar de passar por circunstância X ou Y. O que Ele está dizendo é, independente da circunstância, ser grato. Não por aquilo que acontece na minha vida agora, mas para aquilo que sou nele, naquilo que recebi nele. Então é por tudo, não é por tudo, é em tudo, em todas as circunstâncias, ser grato a Deus. Porque nós devemos entender, queridos, que não é exatamente as coisas ruins que nós devemos dar graça, mas entender que até as coisas ruins da nossa vida Deus transforma para bem. Amém? Sim ou não?
Essa é a diferença. A diferença não é que Deus falou que não vai passar por tribulação e nem passar por momentos difíceis. A diferença é, podemos passar por momentos difíceis, mas Deus transforma essas coisas em bem. Até o mal Deus transforma em bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, até o versículo 30, texto muito conhecido, eu quero ler com vocês de novo. Romanos capítulo 8, versículo 28, texto conhecido até o versículo 30, olha o que vai dizer lá. Romanos 8, do 28 ao 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha o propósito aqui do predestinou, para serem conforme a imagem de quê? De seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você percebe que até as coisas ruins, que você não entende muitas vezes, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são cristãos, daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, com um propósito, para serem formados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Deus está interessado na minha e na sua vida não é riqueza, não é saúde, não é prosperidade, nada disso. Deus pode dar, Ele é poderoso, Ele conhece o nosso coração, e se Ele nos der, use para a glória de Deus, amém? Isso que você deve fazer. Mas se Ele não der, entenda uma coisa: a prioridade na vida de um cristão é nos transformar à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer aprender a amar? É quando o fulaninho vir lá e provocar você. Quer aprender a perdoar de verdade? É quando alguém fica ali azucrinando a sua vida. Quer aprender a perseverar? É quando as coisas estão difíceis. Então você percebe que Ele está interessado em nos formar a imagem de Cristo Jesus. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha o versículo 30, olha que preciosidade isso aqui. E os que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a esses glorificou. Então você percebe que o propósito de todas as coisas cooperam para o bem, é nos formar a imagem de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos predestinou na eternidade, nos chamou no tempo, e Ele fala que Ele nos justificou, nos tornou justo, justificou. Você era pecador, mas como tornar um pecador justo, um devedor, daquele que não pode pagar a sua dívida? Entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E agora Ele usa aqui no tempo presente, a este também glorificou. Então você percebe que glorificou está no tempo presente, porque no tempo de Deus isso já aconteceu nos planos eternos de Deus. Aquele que começa a obra, ele termina. Para ele é a mesma coisa, começar e terminar. Se Deus tem um propósito, Ele vai completar esse propósito. Ele não está dizendo que glorificará, mas Ele está dizendo aqui que Ele também glorificou. E olha só o propósito eterno de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Mesmo em tempos difíceis, como dar graças a Deus? É tentar entender: Senhor, eu não entendo. Senhor, não está fácil. Você pode falar isso para Deus, mas uma coisa eu sei, que o Senhor me está me transformando à imagem de Jesus Cristo. E outra coisa eu sei: o Senhor me predestinou e o Senhor me glorificará, porque não depende de mim, mas da obra de Cristo em mim. Amém? E olha só essa gratidão que nós devemos ter, porque o versículo 18, volte lá, ainda no versículo 18, olha o que ele vai dizer ainda, depois de ele falar que nós devemos dar graças em todas as coisas. Versículo 18: pois esta é a vontade de quem? Para vocês, hein? Então aqui, queridos, uns acreditam que essa é a vontade de Deus, está estando ligada tão somente a dar graças. A dar graça, que essa é a vontade de Deus. Mas no contexto, é da vontade de Deus não somente que nós venhamos dar graça, mas que nós venhamos se alegrar no Senhor, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus. Mas se poderia perguntar: pastor, essa é a vontade de Deus para a humanidade? O texto responde: a vocês que estão aonde? Então essa vontade de Deus para quem? Para os cristãos. Então não é da vontade de Deus mesmo aquele que não crê em Jesus se alegre continuamente, porque aquele que não está em Jesus, ele não tem motivo para se alegrar continuamente, amém? Aquele que não está em Jesus Cristo não tem motivo de sobra para se relacionar e depender de Deus continuamente. Aquele que não está em Cristo Jesus não tem motivos para dar graças independente das circunstâncias. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm motivos de sobra para se alegrar, queridos.
mesmo que as circunstâncias são difíceis. Tem motivo de sobra não para se relacionar com Deus em momentos fáceis da vida, mas nos momentos difíceis também, em dependência a Deus. E também aqui em dar graças em todas as circunstâncias. Por isso que os filhos de Deus é que Ele nos chama, essa é a vontade dEle para vocês. Porque vocês têm motivo de sobra para fazer isso, amém? E isso é confortador. Sabe por quê, queridos? Os dias que nós estamos vivendo, eu não encontro alegria maior naquilo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se eu for depender daquilo que nós estamos vivendo, os tempos de incerteza que nós estamos vivendo, as opressões dessa vida, tempos que os nossos filhos ficaram transitando entre ter aula e não ter aula, os nossos cônjuges ali tendo que trabalhar e não tendo que trabalhar, e a preocupação no salário que viria, e as doenças que estão vindo nesse mundo, e a questão também desse coronavírus que está circulando neste momento e nós não sabemos quem vai ser o próximo, mas diante de tudo isso que eu já recebi, aquilo que eu tenho aqui, eu creio e agarro forte naquilo que Cristo Jesus fez por mim. É nesses momentos que eu consigo ter alegria, é nesses momentos que dá vontade de levantar da cama, é nesses momentos que as circunstâncias se levantam, mas eu falo, não para não, e não está em mim essa força, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a alegria não tem a ver aqui com sorriso nos lábios. Mas o cristão ali não sorri, mas a Bíblia fala, não é isso, alegria é um sentimento, é um estado de paz, é um contentamento, é você estar contente com aquilo que você tem e aquilo que você é. Nós somos chamados a se alegrar independente das circunstâncias, viver em comunhão independente daquilo que acontece conosco em contínua oração e ter uma vida grata a Deus, não por aquilo que você vai receber nessa vida, mas por aquilo que você já recebeu nele. Amém? E eu quero concluir aqui com algumas aplicações para nós. Nós somos chamados para se alegrar constantemente. E essa alegria não tem a ver com sorriso nos lábios, que não tenho falado, mas com contentamento. As circunstâncias, queridos, não devem determinar a nossa alegria. Não pode determinar. A nossa alegria depende de um nome, e esse nome chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Cristo nós podemos nos alegrar, queridos. E nós sabemos que nele nós somos quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nós somos filhos de Deus. E nós estamos indo para a glória. E nós devemos viver aqui em constante comunhão e dependência, em oração. O mesmo Deus que nos chamou a se alegrar é o mesmo Deus que nos sustenta e está disposto a não nos deixar desfalecer no meio da dificuldade. Por isso que o mesmo Deus que nos chama a se alegrar, Ele promove o escape. Quando a ansiedade chegar ao teu coração, leve os seus pedidos a Deus. Esse é o nosso Deus eterno. E Ele vai ali dar paz ao nosso coração. Esse é o mesmo Deus que nos chamou e chamando aí também a nós sermos gratos em todo momento, independente das circunstâncias, porque nós temos muito mais daquilo que nós merecíamos ter. Eu costumo pensar assim, a salvação em Cristo Jesus é ter muito mais daquilo que nós merecermos ter, porque diante das Escrituras nós sabemos que nós não somos merecedores de coisa alguma, mas Ele nos deu muito mais. Essa é a vida abundante que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nosso chamado aqui, o chamado de Deus para nós é que nós devemos ter essa alegria constante, uma comunhão, uma dependência constante diante de Deus e dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Eu quero convidar você a orar neste momento. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei onde você tem buscado alegria, eu não sei como tem sido a sua relação em oração com o Pai. E se você tem vivido as circunstâncias da vida e tentando ser grato a Deus somente por aquilo que você recebe nesta vida, eu falo para você que é muito pouco, muito pouco. Porque muitas vezes, queira você ou não, Deus não vai satisfazer o desejo do teu coração, mas do dele. E quando você entende que o melhor está nele, não em nós, você tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Vamos orar.